Eu moro numa cidade chamada Ariel, que é um assentamento israelense. Esse assentamento israelense, ele é localizado no território palestino da Cisjordânia, que é um assentamento israelense. Esse assentamento israelense, ele é localizado no território palestino da Cisjordânia. É uma região de alto conflito ali, de guerra, e o meu chamado para lá se resume ao amor. Lá é uma cidade universitária e lá tem muitos jovens que estão sem os seus familiares. E eu sei da dor deles, eu sei o que é estar longe da família. Olá, queridos do meu canal. Olha, hoje tem algo muito especial para vocês. Eu estou aqui diretamente de Jerusalém, ou Jerusalém, como nós costumamos falar aí no Brasil, com uma pessoa separada por Deus para estar conosco e dividir conosco algumas coisas a respeito da missão que ela tem cumprido aqui, bem na divisa de onde nós estamos aí observando nos jornais tanta guerra, tanto conflito. Mas antes disso, eu quero convidar você a assinar, estar conosco, parte da família no canal, porque todos os dias tem vídeos novos para você. Você vê, eu estou aqui viajando em Israel, todo dia vocês estão recebendo vídeos novos aí. Eu trabalhei muito para deixar bastante material para edificar a sua vida, porque eu faço isso como minha missão de vida. E a única forma que eu tenho de entender que Deus está aprovando o meu trabalho é quando eu vejo realmente mais e mais pessoas querendo ouvir esses vídeos. Então faz toda a diferença para a minha vida, faz toda a diferença para o canal, na verdade. Então curta, por favor, vou te dar um segundinho. Você não vai se arrepender, porque eu estou aqui com a Andressa Cavalcante. Ela é uma missionária que vem impactando a vida de muitas pessoas com apenas 31 anos. Ela é natural de Fortaleza, Ceará, nosso lindo Brasil, aquele lugar maravilhoso. Ela abriu mão justamente porque ela foi chamada por Deus para fazer parte do exército israelense e fazer uma missão linda lá. Seja bem-vinda, querida Andressa. Obrigada, muito bom estar aqui com você, de verdade. Bom, eu quero começar dizendo que eu admiro muito a sua vida, o chamado que você tem, o fato de você estar abrindo mão dos seus sonhos pessoais para realizar uma obra missionária que muitas vezes necessita e carece de tantos recursos e que muitas vezes não tem esse apoio tão necessário, né? Você é praticamente sozinha, né? Estrangeira no meio de palestinos e israelitas e quase nenhum cristão, né? E você como missionária está num lugar tão hostil. Conta pra gente aonde você mora, como é aquela vida ali e que tipo de missão você serve. Pronto, eu moro numa cidade chamada Ariel, que é um assentamento israelense. Esse assentamento israelense, ele é localizado no território palestino da Cisjordânia. É uma região de alto conflito ali, de guerra, e o meu chamado para lá se resume ao amor. Lá é uma cidade universitária e lá tem muitos jovens que estão sem os seus familiares. E eu sei da dor deles, eu sei o que é estar longe da família. Foi quando eu recebi o chamado do Senhor. Eu já morava em Israel já fazia um tempo, mas eu sempre estava em região central. Em região central sempre tem brasileiros, sempre tem latinos, sempre tem festas. Mas chegou um momento que o Senhor falou para mim que eu necessitava dar um passo maior, renunciar mais, que eu necessitava me apresentar como Cristo se apresentou. E nisso, quando o Senhor começou a falar comigo, eu me assustei, porque eu fiquei, peraí, eu já estou praticamente 6 anos fazendo missão, e o Senhor se manifesta para mim falando que eu ainda precisava dar um passo maior. Isso para mim foi algo que me assustou. Mas ao mesmo tempo que o Senhor falou deste passo, o Senhor também trouxe para mim um conforto de amor. E eu pude me encher do amor do Senhor. E esse amor me deu tanta força, tanta ousadia, que eu tomei a coragem de tomar a decisão de iniciar uma obra missionária com jovens israelenses na região da Cisjordânia. Você está me emocionando. Me diz uma coisa, como é esse trabalho com os jovens lá? A gente passa tempo um com o outro, na verdade é um projeto social, porque eu respeito as leis israelenses, eu respeito a questão da religião, eu respeito o fato deles terem outra religião. Então o nosso contato é um contato... São judeus, né? São judeus. O nosso contato é mais amizade,
porque é o que eles mais estão buscando nesse momento, buscando amigos, buscando pessoas que vão trazer esse amor. E por eu estar cheia do amor do Senhor, eu sinto essa força de largar tudo para levar amor para aqueles que não têm amor, que sentem a necessidade de serem amados. E você encontra realmente muitas pessoas que estão assim, dilaceradas emocionalmente pela solidão, pela tristeza da própria guerra em si. Você tem sentido que Deus realmente te preparou, porque é maçante, né? Eu sei o que é lidar com pessoas feridas, machucadas, tristes, solitárias, muitas vezes não tem família, né? O que você está dizendo aí é muito importante. Essa falta do amor, né? Só quem teve a falta da família perto, dos amigos, falta do amor, sabe? Quanto um abraço faz falta. O quanto uma oração simples que seja faz diferença, né? Eu já disse para você o quanto eu admiro você. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa missão, porque nós entendemos que você está tendo uma dificuldade muito grande com essa missão, que você necessita realmente de pessoas serem levantadas por Deus para te apoiar. E elas precisam entender a sua dor. Queridos, a Andressa tem uma dificuldade muito grande para falar um pouco, porque ela faz parte do exército israelense hoje. E como parte do exército, ela exerce um trabalho missionário, mas ainda embaixo dessa autoridade de exército israelense. Mas o trabalho que ela faz, especificamente com os jovens, já pode te dar aí um gostinho, né? Para entender melhor o que ela está fazendo. Às vezes você pode estar aí se perguntando, missionária na Cisjordânia, né? Na divisa em Ariel, aonde uma brasileira está distribuindo amor. Que coisa estranha, né? Mas eu gostaria de você prestar bastante atenção nisso, porque eu acredito que existam pessoas que têm sido levantadas e chamadas por Deus para missões tão difíceis quanto a da Andressa. Mas talvez por não verem muitos exemplos, não ouvirem muitos testemunhos, não sentirem que vale a pena, e essa é uma das perguntas que eu vou fazer para ela, se vale a pena tudo isso, toda essa luta, essa renúncia, esse sofrimento, essa solidão que ela vive, tem certeza que ela vai ser um instrumento de encorajar outros jovens como ela a viver isso. Então, você pode explicar um pouquinho como é esse trabalho? Claro, eu vou primeiro dividir um pouco. Eu trabalho como especialista em biotecnologia por uma organização, por um grupo, aliás, de Londres, e através disso eu participo de projetos no Exército Israelense, não está conectado com a missão, não tem absolutamente nenhuma conexão. Esse trabalho que eu desempenho, que é através de projetos. Então, de tempos em tempos, eu estou em contato com eles para participação desses projetos ou de projetos sociais. A maioria são projetos sociais, como uma colaboradora do Exército de Israel. Então, eu me apresento mais colaboradora do Exército de Israel. Então, Andressa, me fala um pouquinho como que funciona essa obra, essa missão que você recebeu do Senhor. Como que funciona? É engraçado falar isso porque primeiro começou com revelação profética e essas revelações me assustaram logo de cara. Começou quando o Senhor começou a falar comigo que estaria me levantando como uma matriarca de Israel. E eu questionei a Deus, mas espera aí, eu sou jovem, eu não tenho filhos, eu não sou casada, como eu seria a mais improvável das improváveis para ser chamada por uma matriarca? E o Senhor me apontou para a história de Sara e que os desafios de Sara estariam sendo refletidos na minha vida e que havia essa necessidade. Só que o Senhor, ele não trouxe só uma revelação profética, ele trouxe um caminho, um percurso, que foi exatamente a questão dos projetos sociais. Os projetos sociais receberam apoio, uma conexão no lobby parlamentar israelense e através disso eu tive acesso a pessoas, eu tive a oportunidade de cuidar dessas pessoas, transmitir o amor que eu recebi através de Cristo, através do sacrifício da cruz. E através disso eu me conectei de verdade com essas pessoas e eu agora dei o passo inicial, eu diria inicial e ousado, de ir para a região da Cisjordânia, começar essa grande obra em uma região onde não tem nenhuma representação cristã naquele território. E foi um ato de fé, de muita coragem, de ousadia, crendo que o Senhor iria tocar no coração das pessoas para abençoarem,
para entenderem que existe um propósito muito maior. Não é só projeto social, é algo que está muito maior do que é a manifestação do poder de Deus através do amor. Então, esse ato de fé eu tive que dar Esse passo, né? esse passo. Você se sente só, às vezes? Sim, mas cada vez que eu me sinto só, eu olho para aquelas pessoas, entendo que eles se sentem mais sós do que eu, porque sempre que eu me sinto só, eu olho para Cristo e eu me encho da presença de Cristo. Mas e essas pessoas que estão sozinhas, que estão vivendo uma realidade de guerra, que estão buscando um apoio e não sabem para onde ir? Então eu olho mais para essas pessoas do que para mim. Você já se sentiu assim, como que querendo desistir? Já porque é muito intenso viver em um país de guerra, ainda mais sendo uma mulher. É muito intenso, mas cada vez que eu me sinto fraca, o Senhor diz que eu sou forte. Porque a força não vem de mim, a força ela vem do Senhor. Me diz uma coisa, o que seus pais falam disso? Engraçado você fazer essa pergunta, porque eu já tive essa conversa com a minha mãe. No período que eu estava indo na zona de guerra, praticamente 6 minutos da faixa de Gaza, levar mantimento para militares, a minha mãe falou: não é a vida que eu quero para minha filha. Eu não quero a minha filha em zona de guerra constantemente. Pare, por favor, volta para o Brasil. Aí eu falei para ela: e se teu filho estivesse ali, na guerra, sofrendo, você não gostaria que o Senhor enviasse alguém para estar ali com ele, para ajudar ele, para fortalecer ele, para liberar sobre a vida dele uma palavra de cura e libertação? E o que ela falou? Ela ficou quieta, ela ficou em silêncio. Quanto tempo você não vê? Já faz uns 6 anos. Que você não vê nem o seu pai, nem a sua mãe? Ninguém. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Homens? Homens. E você é a única mulher? A única mulher. Eles devem ficar com o coração apertado, né? Sim, todo mundo fica com o coração apertado, mas eu já falei para eles que o foco principal da minha vida é servir a Cristo. E eu entendo que eu fui chamada como uma matriarca, e a matriarca, ela se posiciona para defender os seus filhos. E é o que eu estou fazendo, vivendo na fronteira da Cisjordânia. Tem quanto tempo que você está exatamente nesse lugar? Mas já tem um tempo, né? A missão, né? Eu já moro aqui em Israel, já vai fazer 6 anos. Esse chamado para Ariel foi algo muito recente, foi algo que me assustou. Eu praticamente fiquei uma semana lutando com o Senhor, falando que eu não queria. Como Jacó, né? Como Jacó, eu falando que não queria, que as pessoas iriam achar que eu estava louca, que eu estava me colocando em uma situação de risco. Só que o Senhor falou: está diante de você a bênção ou a maldição. Você vai escolher o que você quer. Se você quer obedecer ou se você quer desobedecer. E a partir disso eu entendi. Como que foi, assim, quando ele falou? Foi, na verdade, O primeiro chamado, você falou, foi profético, foi profético. né? Foi como? Através de alguém que chegou e falou para você? Olha, Eu sempre levantava profetas para falar comigo, que eu tinha chamado para o Oriente Médio. E naquela época eu tinha muita resistência, porque eu estava fazendo uma graduação de Direito e eu queria me formar em Relações Internacionais. E então eu tinha outra visão para mim. Só que quando chegou uma profeta, ela falou: olha, eu vejo você fazendo uma viagem para um país muito distante. Eu fiquei nas nuvens, eu fiquei feliz, porque na época eu estava planejando ir para a Itália. Aí ela falou assim para mim: e é um país do Oriente Médio. Eu só faltei tombar, porque eu pensava: não, eu não quero morar no Oriente Médio. Mas eu respeitei a autoridade dela, eu pensei: quem sou eu para julgar o profeta? Mas não é para mim. Eu pensei dentro de mim. Só que quando o tempo foi passando, eu fui tendo mais experiências com o Senhor, eu levantava mais pessoas, e eu entendi que o meu chamado estava muito conectado a essa região do Oriente Médio. E foi um processo de renúncia. Quanto mais eu renunciava, mais o Senhor pedia mais e mais o Senhor me quebrava para eu entender a necessidade de pessoas amarem missões no Oriente Médio. não são muitas missões que existem lá, né? Na cidade que eu tô morando, não tem nenhuma missão, não tem campo. Só você. Só eu.
eu tô como Débora ali. Amém. E você pretende ficar quanto tempo? Por mim, sinceramente, seria 1 ano. Mas eu estou disposta ao tempo que for necessário, porque eu já morri para mim. Eu já morri para mim mesma. E quem vive agora em mim é Cristo. Você não tem, assim, perspectivas de família, se casar, ter filhos? Eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, então eu confio que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Então é nessa palavra que eu tenho a minha confiança, né? É. E você, de alguma maneira, sente que vale a pena? Que, de alguma maneira, eles te recepcionam bem? Tem preconceito? Tem mesmo? Porque hoje eu fui andar com o pessoal aqui, né? E da caravana, no centro. E a gente foi em um lugar específico onde tinha um judeu gritando, xingando os cristãos. Ele estava muito bravo. Era um guia turístico, na verdade. Pessoa, assim, sem ética, né? Porque desrespeitando outras religiões só porque ele é judeu. Ele gritava que o cristianismo é uma idiotice e tal. E ali eu me senti tão hostilizada, mas ao mesmo tempo eu olhei para ele com tanta misericórdia, que eu comecei a orar por aquele homem. Eu acho que foi o lugar onde os profetas de Baal foram mortos por Elias, né? E ele hostilizou muito a gente. Então minha pergunta seria: você já foi hostilizada de alguma forma por eles perceberem que você é uma missionária? Olha, eu diria que a cultura deles, eles são mais fechados, eles não são fáceis de interagir, mas assim, eu tenho sempre me dado estratégia. Uma estratégia que eu levei anos para aprender foi a mansidão. Eu tive que aprender a ser uma pessoa mansa, porque o meu temperamento, ele é um temperamento mais forte, pode parecer que não, mas eu tenho um temperamento forte no sentido de se alguém era grosseiro comigo, eu tinha que ser duas vezes mais grosseira. Só que o Senhor me ensinou a ter mansidão, e quando eu sinto que eles começam a agir de forma grosseira, eu falo com a voz mansa. E na mesma hora acaba. Acaba qualquer reação de raiva, de furor. E assim tem Eu feito. acredito que o que você está falando aí é tão chave para todas as vidas, né? Porque se você for parar para pensar, você está falando para um Pedrão aqui, ó. Porque eu sou realmente uma daquelas pessoas que tem o calcanhar de Aquiles no temperamento. E quase todas as pessoas, eu digo assim, que têm o chamado de Deus, elas têm até que saber utilizar do temperamento para ser algo a nosso favor e não algo contra nós. Mas é um processo muito doloroso e muito difícil, né? É muito difícil, porque o Senhor, ele nos amassa tanto que você não tem outra alternativa senão se render. Como que foi para desenvolver em você? Porque eu acho que até eu vou precisar de mais palavras. Como que foi para desenvolver isso em você? Olha, foi muito difícil. Não foi fácil, não foi rápido. O Senhor me colocava diante de pessoas difíceis, assim, eu falava, ore, jejue por essas pessoas. E eu ficava, não vou fazer isso. Aí o Senhor, você vai fazer. Aí eu começava a orar de jejuar. Aí o Senhor, você vai pedir desculpa. Aí eu, não vou fazer. Aí o Senhor, você vai pedir desculpa. Aí eu, tá bom, vou pedir desculpa. Aí a pessoa era extremamente grosseira. Aí o Senhor, você vai voltar de novo e vai pedir desculpa. Aí eu, me desculpe a expressão, mas eu surtava de raiva. Eu falava, eu não vou fazer isso. Só que na mesma proporção que eu agia assim, eu sentia a presença saindo. Aí eu pensava, opa, eu não posso perder a presença. A presença de Deus. A presença de Deus, eu vou lutar por ela. Se eu tiver que me humilhar para a presença continuar, se Deus está querendo matar o meu ego, é o que eu vou fazer. E foi assim que Deus trabalhou comigo. E hoje você consegue. Hoje eu consigo ser mansa. Eu quero dizer para você que eu honro a sua vida, que nós vamos orar por você e que existe um público que crê no Senhor Jesus e que sabe que pode, sim, ser um missionário, ainda que não podendo ir com seus próprios pés, mas sustentando essa obra. Queridos, a nossa querida Andressa tem enfrentado batalhas financeiras, porque fazer a obra num país onde ela está sozinha, ela não tem igrejas para poder cooperar com a obra, plantar na vida dela, ajudar de alguma maneira, além de todas as pressões emocionais, espirituais,
familiares, sociais, a própria diferença da língua. Esse chamado tem sido a razão de viver da vida dela. E eu queria, através desse podcast, eu nunca fiz isso, mas eu queria te convidar. Se você sentir no seu coração, eu não tenho absolutamente nenhuma participação na transferência do dinheiro para cooperar com essa obra. Mas se você sentir no seu coração, doe diretamente a ela, porque ela vai deixar os contatos aí, tanto do WhatsApp quanto do Instagram. E ela tem também uma pessoa da equipe dela que pode também estar mediando aí a recepção desses recursos tão necessários para que financeiramente ela não se preocupe mais, para que ela consiga executar essa obra. Está muito difícil para ela. É uma jovem de 31 anos que já está parte do exército israelense como peça fundamental. Querendo ou não, ela é esse Neemias que está reconstruindo os muros no lugar onde foi completamente assolado. Se você sentir, eu tenho certeza, você vai ser muito abençoado, tá bom? Você com certeza vai ser abençoado 30, 60, 100 por 1. Eu vou deixar aqui os contatos dela. Quero dizer que eu amo a sua vida, Amém. que você me ensinou muito e que todas as vezes que eu estiver aqui para perder a linha, que eu lembre da Andressa, que está lá em Ariel, na divisa com a Cisjordânia, num ambiente completamente hostil, solitário, onde as pessoas só sabem falar de guerra e tristeza e escassez e fome e angústia e solidão, e que ela botou a dor dela no bolso para sorrir e levar o amor de Cristo. Muito obrigada por isso. Amém. Bom, Deus te abençoe. Queridos, olha, telefone dela, eu vou deixar o WhatsApp, eu vou deixar o telefone da equipe dela, do Brasil, para que você possa realmente plantar em terreno fértil uma alma para Deus. Vale mais que o mundo inteiro, mais que o mundo inteiro. E eu quero te convidar a estar conosco cada dia mais no Anastasia Cast, porque é para isso que nós estamos aqui nos sacrificando, gente. É para que outras vidas ouçam do amor de Deus, ouçam de testemunhos fortes e se vejam encorajados em falar sim para o Senhor e também assumir a sua missão diante de Deus. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, aquele que vai te dar a direção certa, o caminho certo, a luz tão necessária para as suas trevas. Queridos, escreva aqui debaixo, amém, e nós vamos te abençoar com uma Bíblia. Que você possa estar conosco até o próximo podcast. Se Deus quiser, nós estamos daqui de Jerusalém, Israel, diretamente para a tua casa, para o teu coração. Deus te abençoe e até a próxima.